Nós estamos em mais uma semana do encontro dos núcleos. 2, 3 ou 4 células juntas, reunidas, sob a liderança desses pastores, supervisores de cada núcleo, de tal forma que haja um momento de proclamação profética. Você assiste ao vídeo com esse conteúdo antecipadamente, porque assim você vai se preparar. Você vai ser canal para um testemunho, um comentário, uma pergunta, e quando seus líderes conduzirem a célula, você também vai poder ser usado pelo Senhor e vai ser mais abençoado, mais edificado ainda. E a lição dessa semana é: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta frase é um texto bíblico. Em algumas versões está escrito: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ela por si só é uma revelação poderosíssima. Todos pecaram. Ninguém escapou. Não tem ninguém bom. Há uma fase da infância em que não é imputado pecado, culpa alguma, por causa da condição de pureza e de falta de condições de ter entendimento do pecado, de decidir dessa forma sobre as questões do pecado. Então, há uma fase da inocência na infância, mas é um pequeno tempo. Logo, logo, a criança já sabe que está chutando, que está gritando, que está dizendo não, que está escondendo. Ela já sabe no seu espírito que está cometendo um pecado. Ela pode ainda não ter tido o ensino, por isso é importante ensinarmos às crianças desde cedo o reino de Deus. Mas todos pecaram, e carecem da glória de Deus. Na versão que eu li inicialmente, destituídos estão da glória de Deus. Significa, nós somos afastados, nós fomos distanciados. O termo que a Bíblia usa de forma impactante é: nós morremos. Nosso espírito morreu, ele morreu para a comunhão com Deus. Só em Jesus, eu e você nascemos de novo. O nosso espírito renasce para Deus e volta a ter comunhão com o Pai, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas se não há um novo nascimento, continua havendo um distanciamento de Deus, destituídos de Deus. A outra versão diz carentes. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é, eu preciso de voltar à presença de Deus, porque o pecado me separa de Deus. Não só os meus pecados diários, como o meu estado como pecador. O pecado original no Éden. E eu quero salientar, porque pecado original é um assunto teológico polêmico, sobretudo entre os católicos, é uma dificuldade muito grande de entender o pecado original, porque até mesmo entre os evangélicos a gente encontra pessoas que dizem assim: mas eu sou culpado pelos pecados do meu pai, eu sou lá culpado pelos pecados de Adão. Então a ideia que se tem é de que nós herdamos a culpa do pecado deles. Mas pecado original não diz respeito à transferência de culpa, diz respeito à condição humana. Uma vez que Adão e Eva decidiram viver longe de Deus, todos que nasceram a partir de Adão e Eva passaram a viver longe de Deus. E a Bíblia chama isso de pecado, longe de Deus. Então a minha condição, a sua condição, quando nascemos, é de pecado, afastados de Deus. Por isso Paulo diz: todos pecaram. Não é que o bebê pecou, é que todos nós nascemos em pecado. Isso precisa ser entendido. Jesus é o único caminho que nos leva de volta ao Pai. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é apenas religião, não é apenas levantar a mão e se converter para os crentes. É uma experiência pessoal de novo nascimento e de aliança com Jesus, nos leva de volta ao Pai, porque o pecado fica coberto pelo sangue. Não só a nossa natureza pecaminosa, como os nossos pecados particulares cotidianos. O povo de Israel, uma vez por ano, trazia sacrifício pelos pecados. Eu e você precisamos continuamente oferecer sacrifícios de louvor, de rendição diante de Jesus. Eu quero ler o que Paulo escreve em Romanos.
Romanos capítulo 3, verso 21 diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, ele é também Deus dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Esse versículo nos deixa claro que todos nós estamos numa condição única. Somos pecadores. Nascemos em pecado. Estamos destituídos da glória de Deus se não nascemos de novo e se não temos o Espírito Santo. Mas mesmo eu e você que temos o Espírito Santo, que nascemos de novo, nós precisamos ir para diante do Senhor e dizer: Senhor, eu reconheço que sou um pecador. É possível que eu esteja vivendo anos da minha vida, o ano inteiro, todos os dias, sem nem me lembrar de que eu sou um pecador. É possível que eu esteja argumentando, articulando, planejando, me achando, discutindo com o outro, me impondo, querendo direito, querendo ser quem tem a razão, sem nem me preocupar com o fato de que eu sou um pecador. E esse não é um assunto paralelo da minha vida. Esse é um assunto que precisa estar no altar do Senhor como questão central da minha vida. Senhor, eu sou um pecador. Todos os dias eu preciso do perdão, eu preciso do sangue de Jesus. Todos os dias eu preciso confessar meus pecados. Todo dia eu preciso de receber perdão pelos meus pecados. Eu preciso prestar atenção nos meus pecados. Eu preciso buscar a ajuda do Senhor para que eu viva uma vida mais santa e menos pecadora. E essa convicção, às vezes passa batido, às vezes passa ao largo, longe da nossa vida religiosa. A gente frequenta a igreja, a gente frequenta culto, a gente discute, a gente acha ruim, a gente gosta, a gente pede, a gente agradece, a gente faz, mas a gente não para pensar e para se render no altar do Senhor. Eu sou um pecador, Senhor. Quando estivermos discutindo com alguém, eu sou um pecador. E o texto diz: só posso ser justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Isso acontece quando eu confesso, mediante arrependimento e decisão de mudança de rumo. A convicção pessoal precisa ser o tempo todo, diária. Convicção de que eu sou um pecador, convicção de que minha dívida é impagável. A condição de pecado, ou de pecador que nós nascemos nela, ela é irreversível. Nenhum de nós, por mais maravilhosos, Madre Teresa de Calcutá, o Papa, uma pessoa que você considera que nem peca quase, que é uma pessoa santíssima, que coisa, não importa. Todos nós estamos na mesma condição diante de Deus. Sou um pecador e preciso do sangue, e o preço do meu pecado é impagável. Não há nada que eu possa fazer de bom nessa terra. Eu não minto, eu não xingo, eu não roubo, eu não mato, nunca adulterei. Então eu sou uma boa pessoa. Não há nada que eu possa fazer que pague pelo meu pecado. Minha dívida é impagável. Mas eu também preciso ter nessa convicção pessoal diária a certeza de que Jesus pagou essa conta por mim.
O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário foi o preço pago pelo meu pecado, pelo seu pecado. E preste atenção, não só o pecado ou os pecados que nós já cometemos, mas os pecados que nós ainda vamos cometer. Estão todos incluídos no pacote do perdão, da dívida paga, sanada por Jesus na cruz do Calvário. Eu e você também precisamos ter uma atividade intensa, todos os dias, uma convicção pessoal de que eu me torno eternamente grato, entregando a Jesus Cristo o governo da minha vida. Que Ele morreu por todos, isso é fato, irreversível. Ele derramou o seu sangue e pagou o pecado de todos. E todo aquele que o confessar como Senhor Jesus Cristo já não está mais debaixo de condenação, porque se apropriou da bênção, do benefício do sacrifício de Jesus na cruz. Mas eu e você corremos o risco de saber de tudo isso, ou de não saber, de acreditar religiosamente, ou até mesmo de duvidar, e de viver nossa vida sendo nós mesmos governantes de nós. Mas eu posso olhar para Jesus e falar assim, se o Senhor pagou pelo meu pecado, que era impagável, e o Senhor me livrou da condenação, e o Senhor está me preparando para viver a eternidade com o Senhor, eu quero entregar a minha vida ao governo absoluto de Jesus Cristo. É por isso que eu nasci de novo, é por isso que eu confesso os pecados, é por isso que eu participo do corpo de Cristo, é por isso que eu leio a Bíblia, é por isso que eu adoro o Senhor, é por isso que eu estudo para aprender, é por isso que eu ando com meus irmãos, é por isso que eu sou fiel ao Senhor em todas as coisas. É por isso. Porque eu entendi que, uma vez que Ele pagou pelo meu pecado, eu quero ser grato a Ele por toda a minha vida, para sempre. E isso eu faço dando a Ele absoluto governo da minha vida. Eu também preciso ter na minha convicção pessoal, diária, se Ele é quem me governa, então o seu Espírito me guia. Não são os meus pensamentos, não é a minha alma, não é o padrão do mundo, não é o que o colega disse, não é o que a revista disse, não é o que a Globo disse, não. O meu padrão, desculpa, a Globo já não tem nada a ver com a Globo, é só porque é hábito da gente falar a Globo. Mas eu quero dizer o que a mídia diz, o que qualquer programa, qualquer televisão, qualquer jornal, qualquer cultura nos diz. Eu não me guio por isso, eu me guio pelo que o Espírito Santo me fala. A palavra ensina. Eu não me guio conforme Paulo escreve, pelo que eu vejo, eu me guio por aquilo que é espiritual. Sou guiado mais por aquilo que está na palavra do que pelas coisas físicas à minha volta. Não ando pelo que vejo, não ando pelo que sinto, eu ando pelo que o Espírito Santo, a palavra de Deus ensina. A convicção pessoal, ela pode ser atestada. Não é só no blá blá blá. E ela vai ser atestada com essa minha vida de dependência do Espírito, de dependência da palavra e de dependência do corpo. É a ministração que eu tenho ensinado esses anos aqui na igreja, a autoridade da palavra, a autoridade da cruz e a autoridade do corpo. Então não adianta eu só ter o título de pastor, não adianta eu ter só o título de crente, não adianta eu só frequentar a igreja, eu preciso atestar essa convicção de que sou pecador, mas fui perdoado, entregando minha vida a Jesus Cristo por gratidão para que Ele me governe de forma absoluta. E isso é verificado na minha vida de dependência total ao Espírito Santo, de dependência total à Palavra de Deus e de dependência total ao corpo de Cristo. 1 João, nós lemos assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos lembrando de que se eu ando na luz, é porque eu fui liberto do pecado e da lei do pecado. Como eu fui liberto? Porque a minha dívida impagável foi paga por Jesus, com o seu sangue. Então agora eu sou livre, estou livre para decidir
sair do império das trevas, ser resgatado pelo Senhor e entregar a minha vida ao governo de Jesus Cristo. É uma decisão pessoal. E quando eu faço isso, eu saio das trevas e venho para a luz. E vem João e diz assim, se andamos na luz mesmo, deixa eu ver se você anda na luz mesmo. Nós temos comunhão uns com os outros. Aqui é importante a gente destacar que alguém que não quer ter comunhão tem coisa das trevas guardada. Tem pecados guardados, tem mágoas guardadas, tem medo guardado, tem constrangimento, complexo guardado. E pode ser livre disso, para ter comunhão, para desfrutar, para celebrar. Nós vimos na semana passada, nas lições sobre festa, sentar à mesa, livremente desfrutar de comunhão. E João vem e diz assim, se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O verso 8 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nesta lição, você tem sido orientado a assistir este conteúdo antecipadamente, para lá na hora da reunião da lição, da célula, você participar com mais intensidade. Então eu quero incentivar você a pensar nisso e a levar para a reunião da célula esse conteúdo já processado no altar do Senhor. Eu sou um pecador, minha dívida é impagável, mas Jesus pagou por mim, então eu entrego minha vida a Ele para que o seu governo seja absoluto, e isso pode ser atestado na minha vida cotidiana com a minha total dependência do Espírito, da Palavra, do corpo de Cristo, minha comunhão na luz com meus irmãos. Então eu faço esse questionamento a você, quais são os seus pecados? Ah, não, assim, não tem nada assim. Não, estou bem. Quais são os seus pecados, Sóstenes? Você vai vivendo como se tudo estivesse bem, mas os seus pecados não são confessados? É como se eu pudesse filmar, gravar Deus falando comigo, Sóstenes. Você não vem para a minha presença chateado, entristecido, quebrantado, arrependido, para dizer, Pai, eu pequei de novo contra o Senhor. Eu já tenho 55 anos, eu de novo estou vindo diante do Senhor. Não tem problema, Sóstenes. Não tem problema que seja a enésima vez que você vem arrependido, mas se vem arrependido e vem confessar, eu vou te purificar, porque o sangue de Jesus foi derramado para isso. Então, eu e você precisamos ter uma vida cristã cotidiana de convicção da necessidade de confessar pecados por causa da convicção de que somos pecadores. Eu quero isso, Senhor. Eu quero confessar os pecados ao Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz que, além disso, eu preciso confessar aos meus irmãos. E tem coisas que eu preciso confessar abertamente. Olha, me perdoa, eu falei de mau jeito. Me perdoa, eu não fiz o que eu devia ter feito. Tem um mundo de me perdoa, me desculpa, eu reconheço, eu vou mudar, que precisam ser ditos publicamente, e muitas vezes nós não dizemos. E eu e você somos pecadores e precisamos confessar os pecados para que eles sejam submetidos ao perdão de Cristo. Alguns pecados não serão confessados publicamente. E você e eu precisamos ter pessoas de confiança, idôneos, cheios do Espírito Santo, a quem nós chegamos assim, eu tenho esse pecado, eu pequei dessa forma. 1 João capítulo 1, verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nessa lição, nós estamos aprendendo a necessidade de uma convicção diária, pessoal, de que somos pecadores, de que a nossa dívida era impagável, que Jesus pagou por nós, portanto, nós precisamos entregar nossa vida a Ele. É o melhor que podemos fazer, entregar nossa vida ao governo absoluto dEle. E no governo absoluto dEle, sua palavra diz, confessai a Deus. Então, eu preciso todos os dias do meu tempo, não religioso. Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém. Não, não pode ser uma coisa mecânica religiosa. Senhor, eu estou de novo naquele pecado. Eu de novo falei daquele jeito, eu de novo cometi isso, eu de novo omiti isso. E eu venho diante do Senhor para, Senhor, que pessoa ordinária eu sou. Senhor, eu merecia a morte. Eu merecia o inferno. Eu merecia estar naquele lugar em que o Senhor se colocou. Eu não mereço sua presença, Senhor. Eu não mereço as bênçãos, eu não mereço nem estar vivo, Senhor. Eu sou um miserável pecador, mas eu venho diante do Senhor por fé. Porque o Senhor derramou seu sangue naquela cruz, não foi em vão, foi por mim, por amor a mim. Então eu me aproprio deste sangue, deste perdão que o Senhor libera para mim nesse momento. E eu decido andar cheio do Teu Espírito Santo para vencer o pecado. E minha carne vai para a cruz. Confessamos a Deus. Mas a palavra também diz em Tiago, capítulo 5, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Há pecados que você e eu vamos confessar publicamente. Gente, eu quero falar aqui publicamente, eu fiz assim, eu cometi isso, eu errei dessa forma, errei publicamente, falei de uma forma que não devia, não fiz o que devia ter feito, isso era público, então eu venho em público confessar. Alguns pecados nós confessamos para um círculo menor de pessoas. Alguns pecados nós confessamos diretamente a quem ofendemos. E mesmo que a gente tenha liberdade de confessar pecados publicamente, nós precisamos ir individualmente a quem ofendemos. Se me perdoa, eu tenho pensado mal de você. Eu não te conheço, eu não ando com você, mas o seu jeito de falar, o seu jeito de ser, já me incomoda. Eu tenho pecado porque eu tenho pensado coisas a seu respeito que eu não sei se são verdade. E quando nós confessamos, nós acendemos luz. E o reino de Deus entra nessas áreas da nossa vida. Mas há pecados que eu e você precisamos confessar a quem nos discipula. Os líderes que Deus colocou sobre nós. Aborto. Ah, mas isso tem muitos anos, eu não vou mexer nesse assunto. Confesse. Não confesse para qualquer pessoa, mas peça ao Senhor alguém de Deus, que vai ser canal de cura para você. Adultério. Ih, pastor, se mexer nisso, a casa cai. Não, deixa, já passou, já está tudo bem. Confesse. Roubo. Atos que você fez contra alguém que ninguém nem viu, mas são pecados ocultos. Você vai procurar o seu líder, você vai procurar um discipulador. Se você ainda não tem, você vai trabalhar, mesmo que a médio e longo prazo. Eu vou desenvolver amizade, relacionamento, de discipulado com alguém que eu considero idôneo no Senhor e que tem frutos no reino de Deus, até que eu tenha condição de confessar, mas eu vou confessar meus pecados. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu não quero permanecer destituído da glória de Deus. Eu não quero correr o risco de permanecer destituído da glória de Deus por toda a eternidade. Então eu quero confessar, Senhor. E Tiago diz, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Você já ouviu essa frase aqui e já ouviu de muitas pessoas. Quando confessamos a Deus, nós somos perdoados. E quando confessamos uns aos outros, nós somos curados. O diabo perde o poder de chantagear, de te manter nas trevas, de te induzir de novo aos mesmos pecados.
Eu quero encerrar trazendo uma última questão sobre o pecado. Pecado traz peso, pecado traz consequências e pecado condena. Provérbios diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus. Mas o que endurece o coração cairá no mal. O que encobre suas transgressões jamais prosperará. Preste atenção, inúmeras pessoas que não prosperam em inúmeras áreas por causa de pecado escondido. E eu estou desafiando você a uma vida de confissão de pecados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 6, agora, pois, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitos não prosperam por conta de pecados escondidos, sentimentos, amarguras, medos, angústia. Muitos não prosperam, passam dificuldades, estão debaixo de ações malignas, de roubo, de destruição. Muitos continuam sendo lesados pelo diabo. Nada que faz prospera, tudo estraga, tudo tem problema, tudo, a vida é tão difícil, tudo acaba. Tudo, meu Deus do céu, que vida terrível! Porque o diabo muitas vezes está cirandando com essas pessoas porque encontra legalidade em pecados nunca confessados. E alguns religiosamente dizem, mas eu já confessei para Deus. Mas continua lá, oprimido. Por isso, a palavra do Senhor nos ensina nesse texto, confessai-vos uns aos outros, discipulado, para serdes curados. Se você é novo, não deixe a sua vida se gastar por anos, para lá na frente, depois de muito prejuízo, você seguir a palavra. Se você é mais velho, já teve uma caminhada difícil até aqui, o mais rápido que pode. Busque isso na presença do Senhor. Eu sou um pecador. Minha dívida é impagável. Jesus pagou por mim. Então eu quero entregar minha vida a Ele por gratidão e estar totalmente debaixo do governo dEle. E se eu estou debaixo do governo dEle, a palavra dEle diz para eu andar na luz, para eu ter comunhão com os meus irmãos. E se eu tenho comunhão com os meus irmãos, então eu vou ser discipulado. Se eu vou ser discipulado, eu vou trazer luz e perdão para qualquer pecado oculto. E eu vou andar na presença do Senhor, fortalecido, vitorioso. Nesse encontro do núcleo, eu quero proclamar sobre a sua vida que o Evangelho de Cristo é poder para a salvação, para a transformação de todo aquele que crê. Eu quero proclamar sobre a sua vida que você está numa igreja em que os líderes pagam um preço de santidade diante do Senhor, pagam um preço de fidelidade ao Senhor, para que a gente não seja apenas um centro de entretenimento, mas para que a gente seja um lugar onde a graça do Senhor flui e você e eu possamos ter experiências reais diante do Senhor e nos tornarmos discípulos de Jesus. E crescermos, e frutificarmos, e sermos cheios de Deus, cheios dos frutos do Espírito, cheios do poder do Espírito, alcançando outras pessoas, sendo sal e luz nessa terra. Por isso, liberte-se. Todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, carentes da glória de Deus. Só o governo absoluto de Jesus nos traz o perdão, nos traz o sangue e nos traz vitória sobre a carne, sobre o diabo, sobre o pecado, sobre o mundo. Isso está à disposição de todos nós. E eu ministro isso sobre sua vida. Na lição impressa, você tem 4 perguntas. E vocês vão, durante a reunião, compartilhar sobre testemunhos, comentários. Sem se desviar da lição, vocês vão usar essas 4 perguntas para alimentarem, nutrirem a reunião do núcleo, de forma que todos saiam edificados. Eu coloquei também, no final da lição,
um hino tão antigo, um hino que quem já há mais tempo na igreja cantava nos cultos. E vale a pena, mesmo que você não saiba a música, você ler esse hino e fazer dele uma oração sua ao Senhor nesta semana. Senhor, nós oramos e pedimos que o Senhor ministre a cada um de nós, que o Senhor nos salve de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa, de tal forma que possamos confessar a Ti e confessar uns aos outros que somos pecadores e que só o sangue de Jesus Cristo nos purifica, só o governo do Senhor nos conduz para a eternidade, com vida e vida em abundância. Oramos, agradecidos, confiados, e vamos dar passos de servo, de filho, de crentes, de cristãos genuínos, de discípulos de Jesus, debaixo da autoridade da cruz, autoridade da palavra e autoridade do corpo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.